Seja bem-vinda à segunda aula da Semana do Quadro Perfeito. Eu sou Luciana Coutinho, especialista em quadros personalizados para quartos de bebês. Essa semana foi idealizada para você aprender como fazer um quadro perfeito, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Você vai ver e aprender a fazer nos mínimos detalhes um dos modelos que eu mais vendo no meu ateliê. Uma técnica prática e de fácil aplicação de pintura e personalização que pode ser utilizado tanto por quem está começando quanto por quem já é artesã e quer melhorar suas habilidades ou oferecer algo novo no seu ateliê. Primeiro, eu queria agradecer a todos os comentários que eu recebi na primeira aula. O feedback foi sensacional e foram muitas histórias de vida, dificuldades, superações e agradecimentos. Todos foram lidos e vão ser respondidos assim que for possível. E antes de iniciar o conteúdo prático, eu senti a necessidade de compartilhar uma coisa com vocês por conta da quantidade de mensagens que eu recebi de mães que querem trabalhar perto dos filhos, donas de casas deprimidas, profissionais insatisfeitas com suas profissões, pessoas que querem fazer do artesanato uma profissão, desempregados que querem aproveitar o momento em suas vidas para poder empreender e buscar o sucesso. Enfim, pessoas que veem no artesanato uma saída para poder melhorar de vida. E eu tenho uma responsabilidade muito grande, pois são muitas pessoas que se inspiram na minha história, muitas mulheres que querem ser uma artesã bem-sucedida para poder viver trabalhando com o que gosta, né? E eu sou eternamente grata por poder inspirar todas essas mulheres. Muito do que essas pessoas vivem hoje, eu também já vivi. Você, assim como eu, já deve ter ouvido falar que artesanato não dá dinheiro, que é coisa de quem não conseguiu dar certo na vida e que é perda de tempo, não é? Eu luto todo dia contra isso e contra quem fala isso, porque são milhares de mulheres que deixam de empreender no artesanato, de fazer o que gosta e de praticar uma atividade que, além de ser muito lucrativa, é terapêutica. Você talvez seja uma delas, e tá tudo bem. Isso é uma visão da nossa sociedade que a gente vai desmistificando com o tempo, mostrando que não é bem assim. Foi nas dificuldades, nos erros e acertos que eu encontrei o caminho do sucesso, com uma atitude que não pode faltar para quem quer aprender algo, a persistência. E não foi só comigo, olha só. Vai fazer, você só mais gastar dinheiro. A senhora já está na idade, não vai conseguir, por causa da minha idade, entendeu? 61 anos, eles acham que a gente nunca consegue, que a gente não vai conseguir fazer, e eu estou conseguindo. Estou conseguindo, que eu achei que até eu também pensei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer desse jeito? Mas eu fui e fiz. Nenhum caminho é fácil, mas se você tiver orientação, conhecimento e seguir o passo a passo que te guia em direção ao resultado que você busca, você também vai chegar lá. Então eu queria que você respondesse aqui embaixo para mim. É impossível você fazer um quadro perfeito como esse que estão aqui atrás? Ser uma artesã reconhecida? Eu já te adianto que só é impossível se você não tentar. E acredite, você também pode e eu vou começar a te ajudar agora. Na aula anterior eu expliquei quais são os principais erros que possivelmente estão impedindo você de fazer um quadro perfeito e viver do artesanato. E não existe nada no mundo que possa ser resolvido sem antes você encontrar a base do problema. Então, se você não assistiu a primeira aula, eu te aconselho a pausar esse vídeo e clicar no botão que tem aqui embaixo. Vai lá assistir e depois você volta para continuar. A primeira aula é essencial para que você consiga entender a aula de hoje. Se você continuar cometendo os mesmos erros que a gente viu na segunda-feira, de nada vai adiantar os ensinamentos dessa semana. Feito isso, na aula de hoje, você vai aprender quais são os 4 pilares que você precisa para poder criar quadros perfeitos, com uma técnica exclusiva e desenvolver peças sofisticadas e que vão conquistar os seus clientes. Agora eu vou te fazer um convite para você se desligar das outras atividades que você está fazendo. Desliga o celular, a TV, coloca um fone, pega um caderno e uma caneta e se concentre nas informações que você vai receber agora para que você possa aproveitá-las ao máximo. O primeiro passo que você deve seguir é ajuste fino nas técnicas. Você tem uma técnica que consiga dar uma melhor precisão e que te dê um melhor acabamento no seu trabalho. E para você ter essa técnica é super simples. Basta você saber o jeito certo de passar o pincel, o tempo certo de secagem, qual o melhor material para ser usado, saber qual a função de cada material, como usar, qual o produto adequado para cada efeito que você quer dar. Então, é essencial que você aprimore as suas técnicas. Buscar por uma metodologia é essencial para você poder se destacar no mundo do artesanato.
Quando você investe em conhecimento e pega um atalho no aprendizado, você consegue aprender em apenas algumas semanas, o que levaria anos para você poder se desenvolver. Além de reduzir o tempo de aprendizagem, você ainda economiza muito dinheiro. Pensa aqui comigo. Quando você tenta aprender sozinha, além de perder muito tempo nesse processo, você investe muito dinheiro da forma errada. Então, são anos e anos comprando materiais errados, desperdiçando materiais, tentando aprender as técnicas sozinhas e investindo em equipamentos que é totalmente desnecessários. Além de tudo isso, pode ser até frustrante esse processo de tentar e não ter o resultado que espera. Já quando você investe em conhecimento, você pega um atalho e sabe exatamente quais os materiais comprar, aprende técnicas diferentes e que vão valorizar ainda mais o seu trabalho. Além disso, você se torna mais confiante. Sabendo realmente como se faz e quais são os produtos mais adequados para dar o resultado que você espera, você vai se sentir mais confiante durante a produção, porque você sabe exatamente o que está fazendo e o resultado que você quer alcançar. E quando você conhece técnicas diferentes, em pouco tempo você vai estar desenvolvendo suas próprias técnicas. Então, confie no seu potencial e se desenvolva. Vamos ao segundo passo? Ser especialista em uma área. Para você ser especialista, você precisa definir um nicho de atuação dentro do artesanato. Então, tem muitas artesãs que têm a síndrome do pato. Mas o que é isso? São as artesãs que produzem de tudo um pouco. Tem algumas que não seguem nenhum tipo de segmento específico. O que aparecer, ela está fazendo. Mas você acha que isso realmente é bom para o seu negócio? A resposta é claro que não. Quando a gente faz de tudo um pouco, acaba que a gente não faz nada direito. É igual o pato. E para você entender direitinho o que eu quero dizer, eu vou te contar aqui a parábola do pato. Correu na floresta um boato que muitos caçadores iriam atacar. Cada animal tratou de se preparar para sua sobrevivência, treinando as suas competências naturais. À noite, o pássaro, o coelho, o peixe e o pato se reuniram para conversar. O pássaro disse: "Eu estou na minha melhor forma, nenhum caçador vai conseguir me pegar. Estou voando como um avião." O coelho disse: "Eu estou correndo mais do que um recordista olímpico. Ninguém consegue me pegar." O peixe disse: "Ninguém sabe nadar melhor do que eu. Jamais vão me pegar." O pato, com a sua arrogância, interrompeu: "Como vocês são limitados? Eu faço as 3 coisas. Eu voo, corro e nado. Ninguém consegue me pegar." E chegaram os caçadores. O pássaro, o coelho e o peixe conseguiram escapar. Mas o pato, que tinha todas as habilidades em potencial, mas não se dedicou a desenvolver nenhuma e nem fortalecer, foi o jantar dos caçadores. Moral da história: aprimore as suas habilidades. Não é a quantidade que vai fazer a diferença, é a qualidade delas. Então, você viu só? Concorda que você precisa ser especialista em uma área para conseguir se destacar? Você escolhendo se especializar em quadros personalizados para quartos de bebês, você vira referência nessa área. Passa a ter mais autoridade, credibilidade e passa até mais confiança aí para os seus clientes em potencial. Fora que o custo diminui muito, porque você não precisa ter um estoque muito grande para conseguir atender a demanda do seu ateliê. E é bem mais simples do que você imagina. Basta você escolher a área que você quer atuar, levando em consideração as suas habilidades ou força de vontade para conseguir desenvolver, né? Qual o produto que você gosta de produzir e qual surpreende os seus clientes quando ele está finalizado. E se é um produto que tem muita procura ou não. Assim como é os quadros personalizados para quartos de bebês. Esse nicho ele é muito bom por quê? Porque ele mexe aí com o sonho de famílias inteiras, né? É um momento marcante na vida de qualquer mulher. E quem é que não sonha em ter um quartinho arrumado para o seu bebê? E sem falar que não para de nascer bebês. Então agora você entende por que esse nicho é tão bom? Além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, você também consegue otimizar o seu tempo. Como você vai se tornar especialista, você vai conseguir produzir muito mais rápido as suas peças, diminuindo aí o seu prazo de produção, seu prazo de entrega e conseguindo atender mais clientes e faturando muito mais no final do mês. O terceiro passo é um dos mais importantes. Perguntar o que seu cliente realmente quer. Eu já vi muitas artesãs com trabalhos lindos desistirem por acreditarem que elas não sabiam vender, que vendas não eram para elas. E muita gente acredita que venda é um dom, que as pessoas nascem vendedoras. E a verdade é que algumas pessoas realmente nascem com mais facilidade para vender, mas todos nós podemos nos desenvolver e aprender essa técnica. Inclusive, eu aprendi.
Como eu já falei antes, eu não sabia vender quando eu comecei. Eu tinha vergonha de falar o preço, eu não sabia o que falar caso o cliente contestasse o valor. Então eu aprendi que vender nada mais é do que saber gerenciar aí as suas expectativas e ter uma conversa direcionada e orquestrada para chegar no resultado em que o cliente quer e o vendedor também. E uma informação essencial para você nunca mais passar dificuldade para fazer uma venda na sua vida é: vendo o que a pessoa quer comprar, que nunca mais você vai ter que se esforçar para fazer uma venda. Pode ser até uma frase muito boba, mas é a mais pura realidade. E eu vou te explicar o porquê. Do que adianta você ter um quadro maravilhoso de resina se a pessoa está querendo comprar um quadro de madeira? Pode ser até que você consiga vender para ela, mas você vai ter que se esforçar muito, mostrando a qualidade, os benefícios, essas coisas assim, por exemplo. E se você só trabalha com resina? Você vende para outra pessoa. A internet hoje é uma ferramenta onde você consegue se conectar com o mundo inteiro. Com certeza você vai conseguir achar o seu cliente ideal. Mas quer uma dica ainda melhor? Converse com o seu cliente antes de tudo. Entenda as necessidades. Você quer um exemplo? Um dos quadros que eu mais gosto é o da bailarina. Mas quando eu fui fazer uma pesquisa no Instagram, a maioria dos meus clientes preferiram o quadro do balão. Nesse caso, eu vou gastar mais energia fazendo qual quadro? Com certeza o do balão. Então, ouça sempre primeiro o que seu cliente fala. Essa é a chave da venda. Olha só, quando você vai ao médico, mesmo ele tendo estudado por muitos anos e entender muito mais da doença do que você, quem que fala primeiro? Você, o paciente. Por quê? Porque primeiro o médico precisa conhecer as suas dores para poder te dar um tratamento adequado. O mesmo vai acontecer no processo de venda. Se você fizer as perguntas certas, você vai entender quais são as necessidades do seu cliente e assim vai ficar muito mais fácil de você conseguir oferecer o produto que ela realmente quer. Agora eu vou te dar um guia que eu uso no meu ateliê, que você pode fazer em todos os seus atendimentos para facilitar as suas vendas e a produção do seu quadro. Pega uma caneta e um papel para você conseguir anotar tudo. Pergunta número 1. Pergunte para quem que é o quadro. Se é para ela ou se é para presentear. Pergunta se é para menino ou menina. Pergunta número 2. Você já tem um tema escolhido para o quarto? Pergunta número 3. Você sabe quais as cores você vai trabalhar na decoração? Pergunta número 4. Você já viu algum modelo de quadro que tenha gostado? A quinta e a última pergunta é perguntar se você tem algum arquiteto ou designer de interiores fazendo o projeto ou se você pode ajudar mostrando algumas opções de composições de quadros. Quando for preciso, fale do diferencial do seu produto e o quão artesanal ele é, né? Como que a gente faz tudo com carinho. Como é trabalhoso para fazer. Mostre que você faz quadros exclusivos e que você pode fazer um com o tema que ela escolher. Todas essas perguntas servem para conhecer melhor a cliente e para você ter uma conversa mais leve e agradável. E quando você demonstra interesse pela sua cliente, fica muito mais leve e fácil conduzir a conversa. Você pode começar a fazer isso hoje mesmo. E por fim, mas não menos importante, o quarto e último passo: comprar apenas os materiais necessários. Não saber comprar materiais. A maioria de nós começa com pouco investimento. Então, nós precisamos investir naquilo que realmente é indispensável e que vai poder nos dar um retorno mais rápido. Quando eu comecei, eu também comprei muito material que eu não precisava. E como que eu faço hoje? Hoje eu uso um padrão de compras baseado num critério. Sempre que eu vou às compras, eu me pergunto: é uma necessidade? É uma prioridade ou é dispensável? Eu vou te explicar direitinho o que significa cada uma dessas perguntas. É uma necessidade? Eu vou te dar um exemplo para você poder entender melhor. Um bastão de cola quente, ele é necessário, porque sem ele eu não vou conseguir produzir. Assim como acontece com os ursinhos, molduras, apliques, tinta, tesoura, pincéis, cola, enfim. São aqueles materiais que são indispensáveis que você deve classificar como materiais de necessidade. É uma prioridade? Uma nova pistola de cola quente. Se a minha ainda estiver funcionando e atendendo às minhas necessidades, comprar uma nova não é uma prioridade. Agora, se a minha estiver ruim, ela entra para a minha lista de prioridades. Então, aqui você vai classificar os itens que são importantes
mas que não interferem diretamente na produção, ou seja, você consegue produzir e vender mesmo sem precisar comprar. É dispensável? Os itens dispensáveis são o que normalmente afundam o resultado do seu ateliê. E isso acontece porque você não sabe a hora certa de comprar aquele material. Eu vou te dar um exemplo. Um modelo novo de moldura. Se você não vai lançar uma nova coleção com essa moldura agora, por que comprar? Provavelmente você não sabe como fazer o planejamento de compras de materiais. E aí acaba comprando o que você não precisa. Então anota aí alguns exemplos de materiais que são dispensáveis. Olha, decoração para o ateliê, ferramentas caras que você quase não usa, caixas de papelão personalizadas, entre outras coisas. E fazendo dessa forma, você vai começar a ver mais lucro no seu trabalho, ter mais resultado financeiro. E esse é o primeiro passo para você ver sobrar dinheiro no seu ateliê. Agora que você já sabe como comprar o seu material sem cometer excessos, vamos à lista de materiais que vamos precisar para fazer o quadro na próxima aula, que vai acontecer na sexta-feira. Os materiais que você vai precisar é uma moldura em resina de boa qualidade. Essa daqui ela tem 22 centímetros por 28, é um tamanho médio. E boa qualidade é o quê? Uma moldura branquinha com a resina branca. Vai facilitar muito mais o seu trabalho e com um bom acabamento. Então, uma moldura em resina da sua escolha. Um fundo em MDF. Esse fundo aqui, como que a gente faz para medir o tamanho dele? Pega o tamanho interno da sua moldura e coloca 1 centímetro para largura e 1 centímetro para altura. Quando a gente colocar aqui, vai dar meio centímetro de espaço para cada. E tudo isso também pode variar de acordo com o tamanho da borda da sua moldura. Então, um MDF. Para essa moldura aqui, eu uso o tamanho 17 por 23. Então, um fundo em MDF de 3 milímetros. Galinhos, o galinho que você tiver acesso, ou galinho, ou arabesco, ó, tem vários modelos diferentes. Então, escolha aí o galinho que você encontrar na sua cidade, ou para você cortar, em MDF também, tá bom? Mini rosinhas em resina, ó. Essas daqui, elas são bem pequenininhas. Ela tem 1 centímetro o tamanho dela. E fica super bonitinho. Mas se você não encontrar delas, você pode usar maiores, até 2 centímetros. Aí você usa umas 4, que fica de bom tamanho. Aqui, como que eu faço para a quantidade de rosinhas? Eu vou contar quantas florzinhas eu tenho no meu galho ou a quantidade de florzinhas que eu quero colocar no meu arabesco. Então, aqui eu vou usar mais ou menos 10. Então, 10 rosinhas em resina. E borboleta. Aqui no caso eu vou usar 2. Você pode escolher as borboletas que você tem acesso. Ó. Tem vários modelos diferentes. Eu vou usar essas 2, mas tem esse outro modelo. Tem borboletas maiores, borboletas menorzinhas. Também acha aí conforme você escolhe, conforme tem na sua cidade. E para fazer o trabalho na moldura eu vou precisar de um verniz em spray fosco. Eu gosto do fosco porque eu não gosto de peças muito brilhantes, né? Com muito brilho. Então, o fosco ele vai dar um trabalho bem legal. E um spray metálico ouro e um spray metálico prata, da sua escolha também. E pátinas. Aqui no caso eu vou usar uma pátina ouro iridescente da Acrylex e a prata iridescente também. Então, esses são os materiais básicos, né? Tirando aí a cola quente que eu uso para fazer o fundo. O tecido que eu vou usar no fundo do quadro é um linho mais pro lado do cinza. Então, tudo isso aqui você consegue ir adaptando conforme o seu gosto, né? Conforme o gosto do seu cliente. Então, esses são os materiais que a gente vai precisar na sexta-feira. É isso que a gente vai precisar para a nossa aula de sexta-feira. Você tem 2 dias para providenciar todos os materiais se quiserem fazer junto comigo. E não se preocupe se você não conseguir. Acompanhando a aula e anotando tudinho, você consegue fazer ele depois. Na aula de hoje eu te mostrei uma pequena parte, mas essencial do que eu fiz no meu ateliê para chegar onde eu estou hoje. Você deu os primeiros passos para aprender a técnica e o método que são responsáveis pelo sucesso do meu ateliê e por me possibilitar fazer quadros perfeitos. Eles são responsáveis por hoje eu ter um ateliê com mais de 100 mil seguidores, com um faturamento acima de R$10 mil e com a agenda cheia de pedidos. E além disso, fazendo o que eu gosto. Com o passo a passo que eu te expliquei aqui com determinação, você também vai ter excelentes resultados,
assim como eu e as minhas alunas. E por falar nisso, eu tenho recebido muitas perguntas no direct e até mesmo por aqui nos comentários sobre o curso do 0 ao 4 Perfeito, querendo saber mais informações, como se inscrever no curso completo e fazer parte da próxima turma. Eu vou abrir inscrições para a turma na segunda-feira que vem. E quem estiver aqui comigo até o final da terceira aula, que vai ser na sexta-feira, vai ter um bônus exclusivo por ter participado do evento. Hoje você aprendeu quais passos mais importantes deve seguir para criar quadros perfeitos. E eu tenho certeza que se você começar hoje mesmo a aplicá-los, você vai mudar a história do seu negócio. Na próxima aula, sexta-feira, nós vamos juntar as peças e você vai aprender a fazer um quadro perfeito na prática, nos mínimos detalhes. Nós vamos fazer juntas um dos quadros que eu mais vendo no meu ateliê. Esse quadro aqui, ó. Você vai sair da aula com o quadro pronto para vender ou dar de presente para quem você quiser. Agora, antes de finalizar a aula, deixa aqui embaixo o seu comentário contando como foi essa aula para você, o que você aprendeu e também as suas dúvidas. Eu, pessoalmente, vou procurar responder cada um dos comentários. E se você ainda não me segue nas redes sociais, não perde tempo e clica aqui embaixo para você me seguir no Instagram, se inscrever no canal do YouTube. Tem muito conteúdo bacana para você que quer aprender a fazer um quadro perfeito e ser uma artesã de sucesso. A próxima aula é na sexta-feira, não esquece, tá? Te vejo lá!